paz de Cristo, nesse estudo a gente vai passar pela Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulos 1 a 10, mostrar alguns detalhes sempre ligando ao livro do Apocalipse, principalmente os capítulos 4 a 6. É bom lembrar sempre que quando a gente vê o livro de Ezequiel, a gente vê a completa ligação do livro de Ezequiel com o livro do Apocalipse, e a história de João ali no Apocalipse. Ambos, Ezequiel e João, são elevados em espírito, ali veem ou estão no trono de Deus. Tudo isso fala de julgamento. A gente vê a Babilônia capturando Judá. Israel já tinha sido levado ali pela Síria. No Apocalipse a gente vê a Babilônia também. A gente vê esse tema de templo, sacerdócio, ligado a Ezequiel, a João, tabernáculo, toda essa ligação da visão do templo no livro de Ezequiel ao final do livro, também no Apocalipse. Então a gente vê que há uma ligação muito forte, na verdade, do Apocalipse com essas histórias do Antigo Testamento. E aqui, no caso, com o livro de Ezequiel. E é importante lembrar a ligação de Ezequiel com o Monte Sinai, a subida de Moisés ao Monte Sinai, que liga tudo a Ezequiel e Apocalipse também. E a gente vai falar mais sobre isso no meio judaico, a ligação do Monte Sinai com a visão de Ezequiel, puxar tudo isso para o livro do Apocalipse. A gente vai passar aqui meio rápido algumas passagens, a gente vai falar mais um pouco, mas esse estudo, eu fiz um estudo do Antigo Testamento, basicamente quase completo, praticamente todos os livros do Antigo Testamento no hebraico, fazendo anotações, comparando com o livro do Apocalipse. Bastante importante esse tipo de coisa. O estudo do hebraico é bastante importante também. E com isso a gente vai tendo uma ideia bem melhor do que o livro do Apocalipse quer dizer, na verdade, ligando ao Antigo Testamento. A história da igreja e a história de Israel. Então, Ezequiel já ali na Babilônia, ele vai ter essa visão, como já falei, alguns versos aqui, muitas coisas eu vou passar por cima. Não há intenção de ir em detalhe, talvez em outro dia, em outra oportunidade, a gente possa pegar mais detalhes aqui. Mas ali na Babilônia, ele vai ter, basicamente no rio Quebar, ele vai ter essa visão. João vai ter a visão também ali no livro do Apocalipse. Então, sempre essas histórias, a maioria delas, ou se não todas, a gente vai ver essa ligação com tempestade, fenômenos naturais. Né? Se a gente não vê a tempestade em uma, vê outras coisas. É sempre tempestade, fogo. A gente vê isso no livro de Jó, a subida de Elias ali, né? Ou o arrebatamento de Elias, para ficar mais fácil entender, ou ligar ao evento ali quando ele sobe, tem aqueles carros ali, tem uma tempestade. A gente vai ver o texto ali do livro de 2 Reis que fala disso. Então, fogo também no Monte Sinai. É até interessante o livro de Jó também, porque Jó passou por isso. É justamente a tempestade que vem para um redemoinho, uma forte tempestade que vem para trazer o crente à presença de Deus. E aí Ezequiel vai ver a visão dos 4 seres viventes, ou 4 criaturas. É o Hayot, como no hebraico, como os judeus falam, Hayot, porque é a palavra Hay, ou seja, besta ou criatura, ou uma vida, na verdade, um ser vivente. O Hayot aqui porque está no plural, a palavra é Hay, no singular. 4 rostos, 4 asas, sempre 4, né? Sempre essa questão. 4 no hebraico fala de plenitude. Aqui o homem, leão, boi e águia, rosto de homem, rosto de leão, de boi, de águia. Tenho falado sobre isso, os 4 evangelhos, as 4 tribos ali ao redor do tabernáculo, a plenitude de nossa vida controlada, os 4 cantos de nossas vidas, o homem como ser, como a terra e céu. É interessante esse tema de céu e terra, porque os fenômenos aqui da natureza do céu, a gente vê o céu sendo
fenômenos é como se o céu estivesse assim sendo destruído, vamos dizer assim, porque é isso, a vida do crente diante de Deus que tenho falado o tema de céu e terra, né, novos céus, nova terra. Esse céu antigo ele tem que ser destruído, o céu da religião, o céu do crente. Deus vai trabalhando em nossas vidas e é como, né, o fogo vindo, é como o céu, como uma tempestade, então é como a escuridão. Sempre o dia do Senhor, um dia de escuridão, porque vai ser refeito o que tem que ser feito, até que a luz de Cristo, realmente a verdadeira luz de Cristo, seja refletida em nós. Então a gente vê fogo, relâmpagos, toda a ligação ali com o Monte Sinai também, clarão de relâmpago, né? Bastante importante isso. E essa toda a visão do Merkabah, né? Os carros, no judaísmo se fala muito da visão do Merkabah, que essa palavra não está aqui nessa visão de Ezequiel, mas o contexto todo está, né? Ofã, aqui as rodas, a roda de quê? Né? Então se liga aos carros de Deus, que vai ligar o templo, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Vai falar das rodas, o aspecto, cor de berilo, mesma semelhança, é uma roda dentro da outra. Pretendo fazer um estudo só sobre essa questão de rodas, que tem vários detalhes aqui bastante interessantes sobre rodas, que eu não vou cobrir tudo aqui. Então, cheios de olhos, liga ali ao Apocalipse capítulo 4, versos 6, essas criaturas. Nas rodas eles elevavam-se. O Espírito estava nas rodas, bastante interessante. De conversar sobre isso, mas não aqui em detalhes. Mais uma vez o Espírito estava nas rodas, repete aqui no verso 20 e 21. E vidro, cristal, toda essa ligação com o livro do Apocalipse e também com o Monte Sinai. O firmamento, veja só, o céu, firmamento, sobre as cabeças, o firmamento, basicamente o céu ali sendo formado. E em nossas vidas é isso, a gente vai à presença de Deus, somos uma criatura terrena e celestial, o Espírito de Deus, a carnalidade desse corpo feito de barro, mas o mundo do crente vai sendo formado, o céu vai sendo formado, é toda a ligação com o Antigo Testamento, o livro de Gênesis e outros livros que mostram isso, o céu sendo criado, o ser humano, o crente chegando à presença de Deus, pode falar ao Santo dos Santos ou ao céu, e aparência de cristal, Apocalipse, Monte Sinai, o firmamento, debaixo do firmamento estavam suas asas, e voz de muitas águas, Apocalipse ali no início, capítulo 1 fala disso, Cristo ali, essa voz de muitas águas, e ali o trono de safira. Esse trono de safira é um tópico bastante importante. Não à toa eu coloquei aqui em azul, em fundo azul, a palavra safira, porque a safira é uma pedra azulada que ela vai lembrar o que é o céu, justamente ali no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as leis de Deus, as tábuas da lei. Os judeus até hoje falam, o povo hebreu desde as antiguidades, falam que as tábuas da lei eram feitas de safira. E por quê? A gente vai ver um pouquinho no texto abaixo quando a gente voltar para Êxodo. Então o azul sempre ligado ao céu, que está ligado às leis de Deus, às leis no coração do crente. Não mais aquelas leis que a gente seguia sem saber o que estava fazendo, mas as leis hoje têm que entrar no coração da gente. E veja só, não são leis por ser leis. As leis do Antigo Testamento são proféticas, ou seja, muitas coisas não se tiram literal. Na verdade, o sacrifício. Jesus já fez o sacrifício na cruz, é verdade, mas nós também temos uma vida em sacrifício. Veja só, eu não vou ali sacrificar um animal. Então não é uma lei literal, é uma lei que a gente puxa para o lado espiritual. E muitas coisas literais a gente, é claro, segue também. Que realmente faz sentido, a gente entende que tem um lado literal também.
figura semelhante à de um homem. A gente vê essa ligação ali no trono, a figura de Cristo, mas a gente vê toda a ligação dos fiéis. Eu falei dos 144 mil, tem uma ligação também não só de Cristo como o corpo dele. Claro que tem especificamente a questão de Cristo, semelhança de fogo, toda ligação com o Monte Sinai, Apocalipse. E isso tudo fala o quê? Julgamento, como já falei, o céu do crente vai ser refeito, ali no caso Judá vai entrar em julgamento. A gente vai ver a chamada de Ezequiel em seguida. A nuvem de chuva, o arco. Tá? Lembrando ali Gênesis, dilúvio, o arco-íris. Interessante, as 70 semanas fala dessa destruição e dilúvio, porque sempre o julgamento de Deus quando vem, uma das imagens que a gente tira é como um dilúvio. Aquelas tropas ali da Síria, Babilônia, quando vinham, a Bíblia compara como um dilúvio, né? Imagina vendo ali de longe, elas vêm como ali uma água ali, um dilúvio sobre a terra. Então, tipologias bíblicas, a gente vai falar mais sobre isso em seguida também. É filho do homem, veja só, agora a chamada de Ezequiel, a missão de Ezequiel. Filho do homem, veja só, todo esse termo, que no original aqui é filho de Adão, aqui Ben Adam, a palavra Adão, que é homem, ali é a própria palavra Adão mesmo, aqueles que vão herdar o domínio, o reinado sobre a terra. E fala Adão não da carnalidade de Adão, a carnalidade que foi redimida por Cristo, mas fala mais até do domínio que foi dado a Adão e a Eva também sobre a terra, que vai ser dado aos fiéis, aos 144 mil, se a gente vê dessa forma. Então sempre essa volta de Cristo está ligada ao que é o Filho do Homem, né, que é o Jesus, mas é o corpo de Cristo também. Todos os livros dos profetas, Isaías, Ezequiel, a gente vê que são livros que não eram apenas para aquela época. Toda a ligação do livro de Ezequiel com o Apocalipse, porque são livros altamente proféticos que falam da igreja também, da história da igreja. É interessante que fala, eu te envio aos filhos de Israel. Na verdade, Israel ali era apenas Judá, basicamente. A Síria já tinha capturado o reino do norte de Israel. Mas é interessante que eu acho até tem um lado profético, porque Israel fala da igreja também. Se você quiser tirar pelo Israel espiritual, ver dessa forma, tudo bem, mas somos realmente Israel, ele se espalhou pelas nações e a gente está ali como peixes misturados ali. Não tem como discernir o que é o que. Então, Ezequiel é elevado, capítulo 3, capítulo 11, e levantou-me o Espírito, ou me elevou em espírito. Mesma coisa aconteceu ali com João. Ainda fala aqui dos seres viventes, das rodas. O Espírito levanta Ezequiel, mais uma vez falando aqui. E aqui no capítulo 9, todos esses capítulos entre o capítulo 1 e capítulo 10, onde no capítulo 10 a gente vai ver a visão novamente de Ezequiel, as rodas ali no trono de Deus, a gente vai ver a chamada de Ezequiel. Então é muito importante, essa visão dele tem ligação com a chamada dele também. Ezequiel, eu diria, ele é o filho do homem, como ele representa esses fiéis que estão sendo elevados ao trono de Deus. Como eu já falei, já estamos a um certo nível, né, no trono, já podemos estar se formos fiéis realmente, mas estaremos, né, por completo quando houver, que a igreja chama desse arrebatamento, que a gente vai falar mais sobre isso. Então, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. E a questão fica para os nossos dias. A gente vê isso também no livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 3 do Apocalipse. Será que a gente suspira e geme pelo estado da igreja hoje? Não digo nem a igreja católica em si, desculpe até falar abertamente, a igreja evangélica mesmo, pelo estado dela. Será que temos apenas seguido tradições, ou será que Deus já tem, como Ezequiel ali, nos mostrado coisas, né? Importante essa visão dele, que ele vai percebendo várias coisas ali que aconteciam no seu povo, o povo de Judá e dentro do templo. E esses marcados ali na testa, ali como 144 mil, no livro do Apocalipse, eles vão ser poupados
Realmente não só eu, o que muitos entendem é que esses 144 mil são aqueles que vão reinar, são fiéis que vão subir, elevados ao trono de Deus, nesse arrebatamento, antes de que a igreja por completo seja julgada e convertida verdadeiramente a Cristo e as nações também. E vão reinar durante essa festa de tabernáculos, os 1000 anos, que, como se fala muito, né, se é literal ou não, a gente pode conversar sobre isso. Acredito até que tem um lado literal, sim, dos 1000 anos, mas o 1000 fala de várias coisas também, que tem um lado, sempre o lado espiritual. É interessante, a Bíblia sempre tem um lado espiritual. E ali no capítulo 10 a gente vai ver novamente, mais profundamente, essa visão ainda do trono, Safira novamente aqui ligando ao livro de Êxodo, a lei no Monte Sinai, esse firmamento ali, Moisés como se estivesse no céu, a mesma coisa como Ezequiel e João, trono de Deus, os querubins. Aqui interessante que a partir do capítulo 10, a palavra em hebraico para roda vai se usar mais frequentemente essa palavra galgal, e bastante interessante quando for falar sobre rodas que ligam a cidade de Gilgal, exatamente a mesma grafia da palavra. A gente vai falar um pouquinho o porquê agora e mais na frente com mais detalhes. Então os querubins, as rodas, a glória de Deus no Monte Sinai, o templo. Ali Ezequiel é transportado e ele vai ver as abominações dentro do templo. Ele é levado e vai ver as abominações do povo de Deus. A mesma coisa acontece nos nossos dias, infelizmente. E o fogo ali nas rodas, então fala tudo de julgamento, trono, julgamento que vai vir para o povo de Deus. Todo esse contexto do livro de Ezequiel. Vou chegar aqui nas 4 criaturas. Uma roda no meio da outra, ou dentro da outra, mais uma vez falando sobre isso, e cheios de olhos, mais uma vez também a ligação com o Apocalipse. E aqui onde eu queria chegar também um ponto, que é porque o boi, ou bezerro ali no capítulo 1, das 4 criaturas, se torna aqui um querubim. Então Ezequiel vai entender que na verdade essas 4 criaturas são querubins. E acho que tem algo bastante profundo nisso aqui, porque os fiéis, como Jesus falou, eles vão ser como anjos. Então, sempre que a gente vê essa questão de anjos, o anjo no hebraico, a palavra anjo ela significa mensageiro. Acho que existe uma coisa bastante profunda em que os fiéis eles vão ser como anjos, como Jesus falou. E como aqueles anjos ali no Santo dos Santos, acredito que tem uma grande ligação com os fiéis que vão ser mensageiros de Deus durante a festa de tabernáculos. Veja só, a gente vê como um espelho embaçado. A gente vê como um espelho embaçado, e eu acredito que as histórias do Antigo Testamento mostram isso, aparições de anjos, ou a cristofania, como muitos falam. Acredito que são todas histórias proféticas do reino de Deus, onde nós, né, se formos fiéis, esses 144 mil, vamos estar na glória, como fala no final do livro de Ezequiel, o sacerdócio fiel de Zadok, e fala que ali ele trocava de roupa para entrar ali no Santo dos Santos. Então, basicamente, o que significa essa troca de roupa? Pelo que não só eu, muitos entendem, na verdade estaremos com Deus na glória, não mais nesse corpo físico, mas poderemos. Veja só, a ressurreição de Jesus, ele aparecendo em corpo e fazendo ali continuação da obra de Deus. Acredito que é tudo parte profética. A vida de Jesus é profética. O Filho do Homem é verdade, mas o Filho do Homem liga a igreja também. Então, acredito que há essa questão de anjos e mensageiros no grego e no hebraico, que é anjo e mensageiro. Acredito que não é por acaso. Não é por acaso. E então, a chamada de Ezequiel, a chamada dos fiéis, veja só, uma chamada grandiosa para julgamento. Deus vai nos dar o poder de julgar, como fala ali no final do livro do Apocalipse.
espíritos do ser vivente estavam nas rodas, nessas rodas. Então as criaturas são querubins, que finalmente ele vai entender que é querubins. Ele vai ali, ele vai entrar, vai ter a visão do templo dentro do Santo dos Santos, ele vai entender, ele vai perceber que as criaturas são querubins. Interessante, né? São anjos. As 4 asas, tudo isso liga com a chamada de Ezequiel que vai se suceder a partir desses capítulos, vai continuar e vai ver o julgamento do povo de Judá com a Babilônia. Esse julgamento de Judá com a Babilônia que se liga ao Apocalipse, a igreja e a Babilônia. Então o profeta elevado, me levantou, foi elevado em espírito, é isso que no hebraico vai mostrar. Filho do homem, são esses que maquinam perversidade. Não. Então aqui fala Israel nas nações. Né? Ainda os lancei, né? Israel, Judá, os dois, para longe entre os gentios e espalheis pelas terras. Mas serei como um santuário nas terras para onde forem. Veja só, é toda a igreja no mundo, esse santuário que Deus está fazendo, tudo liga conosco, com a igreja. E a gente vai vendo na sequência as coisas detestáveis ali, abominações que ali Judá estava fazendo ali dentro do templo, todo esse chamado de Ezequiel. E ali a glória do Senhor, toda essa ligação de glória, Monte Sinai, trono de Deus, o monte ao lado leste da cidade, que ali seria o Monte das Oliveiras. Ali Ezequiel foi transportado da Babilônia para Israel, Jerusalém, e ele vai voltar para a Babilônia. E aqui a gente vai ver a ligação com o Templo de Salomão, porque no Templo de Salomão a gente vai ver essa ligação dos 4 aqui, na verdade é o Palácio de Salomão, em 1 Reis 7, sendo 4, mas a gente vai ver o templo, em seguida a partir do verso 21 vai falar do templo, as colunas ali do templo, e a gente vai ver ali os bois, mas aí em seguida a gente vai ver os animais, não todos, mas a gente vai ver essa ligação, só 4 aqui, mas a gente vai ver leões, bois ali ligados, também querubins, né? E tudo são contexto e texto, palavras que ligam com a história de Ezequiel e também com o livro do Apocalipse. As 4 rodas, veja só, os eixos das rodas, todos os detalhes das rodas e essa visão do Merkabah, essa visão judaica que é os carros de Deus, as rodas dos carros. A gente vai ver aqui o Merkabah, que é a palavra carros, é os carros ali que os cavalos puxavam, é Deus na verdade carregando o crente. Claro que o ser humano pode ser conduzido por forças do mal, esse todo o contraste. É como a obra da roda de carro, esse Merkabah, toda a visão de Ezequiel que os judeus e o povo hebreu liga, é porque está ligado ao Santo dos Santos, é o céu descendo para o crente, é o céu sendo refeito para os que precisam disso, a correção de Deus vindo. A gente espera essa correção vir antes do que esperar, né? Esperar ali como um livro do Apocalipse, esperar ali coisas, tribulações, coisas que podem, que vão piorar bastante. Já estamos vivendo essa tribulação, mas que vai só piorar. Essa tribulação só vai piorar. E no livro do Apocalipse a gente vê esses detalhes, as palavras de Jesus também. E aqui a gente vê a visão de Elias, a visão de Eliseu quando Elias é transportado ou arrebatado ali. Os carros é o Merkabah. Então toda a ligação com essas visões de Ezequiel, Monte Sinai. A gente vê Gilgal, essa cidade de Gilgal, que vem ali de Josué. A gente vai... Quero falar sobre essa questão de rodas depois, mas é a mesma palavra para rodas. Eu até queria explicar depois o porquê, não aqui. O opróbrio do Egito foi removido, ali se deu o nome da cidade de Gilgal. É como se fosse um rolo. Toda a parte de roda, biblicamente falando, fala de julgamento. Em Daniel, no capítulo 7, verso 9, Daniel passa por toda aquela tribulação, ele vence, ele é o filho do homem, ele vê o trono de Deus, e ali, justamente no trono, a gente vê que roda a mesma palavrinha ali, e em Salmos, eu coloquei aqui Salmo 83, verso 13, fala sempre de roda como julgamento, como algo rodando e que vai
Na verdade, o céu é visto como uma cortina e ela vai se enrolando-se, como a gente vê no Apocalipse capítulo 6, verso 4. Bastante importante isso aqui. Deixa eu ver como tem umas coisas que o que significa, mas na verdade o céu retirou-se como um livro que se enrola. O céu no Antigo Testamento, em vários salmos, mostra que é como uma tenda, né? O telhado de uma tenda. A gente vai falar mais sobre isso. Então, ali Jericó, toda a ligação, os muros de Jericó, a queda de Jericó, a queda da Babilônia, que está ligado ao Egito também, rolados, né? O opróbrio de Israel foi rolado para longe, né? Um novo céu ali criado. Interessante como Jericó, a cidade da lua, o céu ali parando também para Josué, ali acredito em Josué capítulo 10. Mas enfim, o redemoinho, veja só, o redemoinho, mais uma vez a mesma palavra que a gente vê em Ezequiel, vê no livro de Jó, toda essa questão de redemoinho, Gilgal, como já falei, mesma palavra para roda. Não queria aprofundar aqui, mas ali o carro de fogo é o Merkabah. Então os carros, o Merkabah, tudo fala na visão de Ezequiel. Desses carros é o Merkabah, que a palavra que é Ekev, que na verdade normalmente se tem um mem aqui antes. A palavra do jeito que está aqui, ela significa também o cavaleiro. Quando se monta no cavalo, ser selado, essa palavra também que significa. Normalmente, para a palavra carro tem um mem aqui, é o Merkavah, aqui é só o Rekev ou Rakav. E esses carros que falam de julgamento, tem um redemoinho também, tudo ali tirado também, ligado com Ezequiel, Monte Sinai, fogo, redemoinho, carro. É o Merkabah na visão judaica, hebraica. Os carros de Israel ali, Eliseu vai ver Elias ali sendo elevado, e os carros de Israel, toda a questão de julgamento, trono, e essa bênção dobrada que vem. Veja só, tem sempre uma obra depois disso. Veja só, a missão, o ministério de Eliseu, da bênção dobrada, porque ele teve até, recebeu a bênção dobrada e teve, a gente vê o dobro de milagres na vida de Eliseu, muita ligação com os milagres de Cristo. Fala de quê? Fala de uma obra do corpo de Cristo também, uma obra não só de agora, mas uma obra no reino de Deus. E aqui esse tema do Monte Sinai, a visão em Êxodo, no capítulo 24, fala ali do céu, ali como o chão ali como de safiras. Então, se o chão estava como o céu ali azul também como safira, a gente vê que como Moisés estivesse ali no céu, no trono de Deus, né? Na verdade o céu ali estava até embaixo, né? Estava ali como pisando no céu, Moisés ali, os anciãos. As tábuas da lei, os judeus falam, o povo hebreu já desde a antiguidade, que as tábuas da lei foram dadas em pedra de safira. Eu queria explorar muito isso, até nem importa muito, mas há realmente uma ligação do azul da pedra de safira com as leis. E independente se as pedras eram de safira ou não, o importante é essa ligação com a safira. Então veja aqui Êxodo no capítulo 24, verso 10. A gente vê que era Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e os anciãos de Israel, 70. Veja só os anciãos. A palavra para ancião é realmente alguém mais velho. A palavra fala do tema de maturidade. Maturidade espiritual, que é o mais importante. Então, debaixo dos pés, a pavimentação de pedra de safira parecia com o céu. Então, a gente vê isso em Êxodo, ali no monte, vai dar as tábuas da pedra de lei. As tábuas de pedra, que pedra, né? Você já falou que havia uma pavimentação de pedra, ou de tijolos, na verdade ali, a palavra tijolos. Aqui não é nem mesmo a mesma palavra, é verdade, mas que pedras seriam aquelas? E toda essa ligação em seguida da nuvem, sétimo dia, a glória de Deus, fala que tudo da vinda de Cristo. Vinda de Cristo, tudo tirado dali. As nuvens, Moisés na nuvem, visão de Ezequiel também, o transporte aos céus de Elias,
Tudo fala de nuvem, de elevação, de Merkabah, de carros, e a glória do Senhor, né? Glória de Deus, glória de Yahweh. A glória repousa ali sobre o Monte Sinai, a nuvem cobre por 6 dias, e ao 7º dia Moisés é chamado ali dentro da nuvem. Sempre a vinda de Cristo ligada à nuvem, então tem muita coisa a se falar sobre nuvem, merece mais uma profundidade maior de falar sobre nuvem. Acredito que a parte literal é o que menos importa nessa questão de nuvem. Existe muita coisa por trás, veja só, são fenômenos naturais. A nuvem pode trazer escuridão, pode trazer o dilúvio, tudo tema de julgamento também. O fogo consumidor ligado ali a Ezequiel também. E Moisés finalmente entra na nuvem, e é isso que o crente quer entrar na presença de Deus. Ali era o primeiro Pentecoste, mas há uma ligação com as outras festas de Israel. Ali foi muito tempo que o povo de Israel, Moisés ficou ali no Monte Sinai, e a gente vai ver a ligação do Pentecoste com as outras festas, porque o Pentecoste a gente já recebe um penhor do Espírito, e ali já é o tema de nuvem, ser arrebatado, ser elevado, que vai acontecer mais profundamente quando esse nosso corpo carnal for substituído por um corpo espiritual, quando a gente for elevado ao trono de Deus finalmente, mas que a um certo nível já acontece desde hoje.